Nós vamos ficar de pé, nós iremos fazer uma oração e já ouviremos a mensagem da palavra de Deus, o nosso irmão cooperador Rafael, que estará nos trazendo uma palavra. Eu quero convidar para estar orando e abençoando aqui a sua vida, nosso diácono irmão Douglas. Estará orando, abençoando a vida do nosso pregador ou ensinador da noite. Glória a Deus. Aleluia, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos esperar o nosso mestre aqui, Rafael, chegar até aqui ao altar. Eu já ia falar púlpito, pastor. Se é chegar até no púlpito aqui, o púlpito quebra, né? Até o altar. Vamos orar pelo servo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nessa noite nós queremos te louvar, Jesus, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio, Pai. Deus, nós já podemos sentir a Tua presença aqui nesta noite e nós queremos te pedir uma vez mais, Jesus, que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações através da vida do Teu servo Rafael, que o Teu Espírito Santo possa dar graça, sabedoria, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos sair daqui entendendo a Tua palavra através da vida do Teu servo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Deixa eu abrir meu notebook aqui rapidinho. Irmãos, o ensino de hoje está em Colossenses, capítulo 1. Livros de Colossenses, capítulo 1. Eu irei dar uma breve introdução do livro de Colossenses, a qual, pela misericórdia de Deus, eu sou autor do livro comentando Colossenses. Quem achou diz amém? Do capítulo 1, do verso ao 3, que diz: os irmãos me acompanhem, que a minha versão da Bíblia é NVI. Vai dar divergência na leitura se lermos coletivamente. Que diz o seguinte, do verso ao 3: sempre agradecemos ao Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor de vocês tem no Espírito. O 9 diz o seguinte: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém? Até aqui. Irmãos, eu quero agradecer, pela oportunidade, ao meu convite do meu pastor Olavo, que está viajando, ele e a sua família, ao nosso irmão de hoje aqui, o nosso dirigente, nosso evangelista Filho, Antônio Filho, por esta oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, Eu digo que eu sou um aprendiz, sempre estou aprendendo um pouco da palavra de Deus. Eu quero contar uma experiência do livro Comentando Colossenses, a qual Deus me deu esse privilégio de escrever o livro Comentando Colossenses. Está aqui nas minhas mãos,
Quem não adquiriu, tá? A minha esposa tem ali, procure ela. E vai ser benção, você vai crescer na graça de Deus. Irmão, quando eu comecei a escrever o livro Comentando Colossenses, por incrível que pareça, pela misericórdia de Deus, eu escrevi esse livro em apenas 15 dias. Por quê? Rafael tem habilidade? Rafael tem um dom de escrever? Eu não sei. Rafael porque é bonzinho, é melhor do que os outros? Não. Eu sou igual a todo mundo. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que capacita. E pela misericórdia de Deus, Deus foi abrindo o caminho para que eu escrevesse esse livro. E eu, sem R$1 no bolso, sem R$1, eu consegui escrever o livro, imprimir o livro, registrar o livro como autor, né? E Deus foi abrindo porta, abrindo caminhos para que esse livro foi impresso. Amém? Irmãos, dando continuidade aqui do livro de Colossenses, o livro de Colossenses, ele foi escrito em 61, depois de Cristo. Só que esse livro de Colossenses, na Bíblia, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, ele estava preso. E Paulo, dentro da sua prisão, ele não só escreve Colossenses, como ele escreve a Epístola de Filemão, a Epístola de Filipenses e de Efésio. Ele, dentro da prisão, ele escreve toda essa epístola, Paulo. Interessante que Paulo, preso ali na prisão, um cooperador chamado Epáfras, ele vai até Paulo pedir ajuda e conselho sobre aquela igreja de Colossos, a qual o dirigente, que era Epáfras, o ministro que cuidava daquela igreja, ele estava passando por uma dificuldade em sua vida. Ele estava passando uma dificuldade no seu ministério, a qual havia ali grupo de pessoas que estavam adorando a anjos, e outras pessoas que, por mais que aceitasse a mensagem do Evangelho, por mais que aceitasse a Cristo como ressuscitado, eles queriam ainda estar aderindo os costumes da lei mosaica. E Epáfras, ele vai pedir ajuda a Paulo sobre essa questão, a igreja de Colossos, para combater as falsas doutrinas, as falsas heresias. E a carta de Colossenses, ela divide em 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai conter ações de graças. O segundo capítulo, ele vai conter livre do legalismo por meio de Cristo. Já o terceiro capítulo, ele é uma exaltação para o viver santo. E o quarto capítulo é uma saudação final de Paulo, agradecendo ali a igreja de Colossos. Irmão, Paulo, ele começa, perceba que no capítulo 1, do verso 3 até o verso 10, Paulo, ele vai dando elogios à igreja ali de Colossos. Ele começa a elogiar uma igreja que estava crescendo e frutificando. Só que Paulo, a partir do capítulo 15, ele começa agora a apresentar para a igreja de Colosso, na verdade do capítulo 1, do verso ao 15, ele vai começar a apresentar a igreja de Colosso como Cristo perfeito, a supremacia de Cristo. Perceba que Paulo diz no verso 5, do verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Perceba que depois de um elogio àquela igreja de Colosso, Paulo agora está apresentando a igreja como Cristo perfeito, a supremacia de Cristo. É interessante, se nós formos lá
em Atos, capítulo 17, Paulo vai chegar em Atenas, ele vai se deparar aquela cidade com vários altares, com vários deuses, ídolos. E Paulo vendo aquela cidade, ele fica indignado. Só que chama a atenção, estava escrito ao Deus invisível. Paulo aproveita essa oportunidade e começa a pregar o Cristo ressuscitado. Ele pega esta oportunidade de estar escrito lá, a um altar escrito Deus invisível. Paulo começa a dizer agora, olha, o Cristo que eu estou pregando para vocês, o meu mestre que morreu, que ressuscitou no madeiro, que foi crucificado, é esse aí que está escrito Deus invisível. Só que mais adiante, entrando mais a fundo aqui, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. Paulo está dando aqui ênfase a Cristo, que ele já existia desde a fundação do mundo. Ele é o primogênito da criação sobre tudo, sobre todas as coisas. Perceba que no capítulo 1 de Gênesis vai dizer o seguinte, e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E João também vai descrever o Cristo também perfeito, e ele vai dizer no capítulo 1, diz, olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, fazendo a analogia a Jesus Cristo. Agora Paulo aqui estava apresentando agora o Cristo perfeito para a igreja de Colosso. Por quê? Para combater dentro daquela igreja as heresias que estavam se infiltrando dentro daquela igreja. Agora o capítulo 2 diz o seguinte, do verso ao 18. Acompanhe comigo a leitura. Não permitam que ninguém tenha um prazer na falsa humildade, na adoração de anjos, que impeça a alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Olha o que Paulo diz no verso 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e junta, efetualmente o crescimento dado por Deus. Traduzindo esse texto aqui, Paulo diz o seguinte, olha, essa pessoa que está contando aí sobre visões de anjos, se alegrando por causa da visão de anjo, adorando a anjo adorando a anjo que está tendo aí dentro da igreja, essa pessoa, ela não está ligada a Cristo, que é o cabeça. Em outras palavras, Paulo vai dizer o seguinte, olha, essa pessoa, ela não faz parte do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, essa pessoa que está aí, ela é uma mula sem cabeça. Por quê? Ela quer andar sem quê? Ela quer andar só com o corpo. Ela não quer ter Cristo como fundamento. Mas o seu fundamento é o quê? Era anjos, adorando a anjo dentro daquela igreja. Eu quero contar um testemunho, que quando, mais na minha juventude, nos meus 17 anos, eu comecei a andar com jovens, e a gente foi para um ciclo de oração. Estava eu, um dos meus irmãos, chamado Genivaldo, e mais 2 amigos. E engraçado que tinha um jovem que ele recebeu uma oportunidade para pregar. E ele começa a pregar ali dentro daquela igreja, né? E engraçado também aqui que esse jovem, ele andava com uma Bíblia, meus irmãos, o tamanho desse notebook aqui. Só que ele mal sabia ler. Só que as mensagens que ele pegava era através de pregação de YouTube. E ali ele duplicava aquilo que ele ouvia. E ele não tinha fundamento na palavra. E quando a irmã do ciclo de oração deu a oportunidade desse jovem, esse jovem transformou-se completamente. Ele começou em vez de adorar a Deus, invocar o Espírito Santo,
ele começou a chamar anjo. Ele começou, eu quero um anjo aqui, eu quero um anjo Gabriel aqui do meu lado, arcanjo Miguel do outro lado, um anjo ali na porta, eu já estou vendo um anjo aqui, um anjo ali. Peraí. E aquilo ali, eu observando, cadê o cristocêntrico? Cadê Cristo? E muitas pessoas, ela adere a esse costume. Em vez de voltar a sua adoração a Deus, elas começam o quê? A adorar a anjo. Só que anjos, ele é servo. Vamos abrir em Hebreus. Olha que Hebreus capítulo 1 diz o seguinte, a respeito de anjos. Do capítulo 1 ao 3 que diz, Hebreus capítulo 1, 3, diz, ó, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentado sobre todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O autor aqui está falando de Cristo Jesus. Agora ele vai dizer, ó, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou superior ao deles. Não existe Miguel, não existe arcanjo, não existe ou seja lá o que for, anjos mais poderosos do que Deus, não existe. A carta aos Hebreus está dizendo aqui que Cristo, ele tornou superior a anjo, e herdando um nome superior ao deles. Aí o autor diz o seguinte, da carta anônima aos Hebreus, diz, ó, pois qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, hoje te gereis, e outra vez eu serei teu pai, e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduziu o primogênito do mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Até os anjos de Deus adoram a ele, eles reverenciam a sua plenitude. E irmãos, devemos tomar cuidado com esses tipos de heresias, esses fundamentos de doutrinas de pessoas que adoram a anjos. Em vez de chamar o Espírito Santo, em vez de clamar por Deus, essa pessoa vai dizer, Senhor, manda um anjo para aqui agora, eu quero um anjo aqui agora. Chama Deus para te proteger, chama Deus para guiar teus caminhos. E mais na frente diz o seguinte, olha, ainda na carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, ó, a qual dos anjos, Deus, do verso ao 13, a qual dos anjos, Deus alguma vez disse, olha o que o autor está falando, ele está falando de Deus e de Cristo Jesus, senta-se à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado dos seus pés. Aí, continuando aqui do verso ao 14, ele diz o seguinte, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? O autor está dizendo aqui que o anjo, ele vai servir a nós, que somos herdeiros da salvação, mas em nenhum momento devemos adorar a ele. Foi o que estava acontecendo na igreja de Colosso. Um grupo de pessoas estava adorando a anjo, desviando a sua adoração, desviando a adoração que era para ser somente para Deus, estava adorando a anjo. Vamos ler em Provérbios 3:19, olha o que diz, Provérbios 3:19, por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Em Hebreus 1:10 diz,
E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Colossenses 1:17, ele vai dizer: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A palavra subsiste, eu separei alguns tópicos, que diz o seguinte: provar as próprias necessidades, manter-se e sustentar-se. Segundo tópico, conservar a sua força ou ação. Pegando o gancho nesse tópico aqui, a tradução de subsistir, conservar sua força ou ação, lá em Salmos 46, 9 e 11, vai dizer o seguinte: Ele faz cessar as guerras até o confim da terra, quebra o arco, corta a lança, destrói o escudo com fogo. Pare de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já no tópico 3, a palavra subsistir, ela significa também não ser abolido, suprimido, roubado ou destruído. E o quarto diz: manter-se vivo ou continuar-se a existir. Aí, lá em Apocalipse capítulo 1 e 18, vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, e o que adivinha o Todo-Poderoso. E o que vive fui morto, mas os que estou vivo para todo sempre, amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. O quarto tópico que significa subsistir, que significa manter-se vivo, continuar. João vai dizer que Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ele tomou a chave da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. Aqui, quando Paulo ele fala sobre esse grupo de pessoas da igreja de Colosso, ele vai agora apresentar sobre a doutrina da igreja, eclesiologia, que significa chamados para fora. E essa palavra grega, né, que significa eclésia, que significa igreja, foi usada por Jesus pela primeira vez em Mateus capítulo 16, 18. Jesus diz o seguinte: edificarei a minha igreja. A palavra eclésia denota originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos Herodito, Xenofonte, Platão e Eurípides. Ou seja, a palavra eclésia, muito antes de Jesus pronunciar, edificarei a minha igreja, já existia ali no império ali de Platão, né, Xenofonte, antes de Cristo, já era pronunciado, porque era um grupo de pessoas que reunia, e eles falavam sobre questões políticas. E o autor vai dizer que a palavra eclésia já existia muito antes de Jesus pronunciar. Só que quando nós fomos lá para o Antigo Testamento, e Deus pede para Abraão, dizendo: Abraão, que era Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Perceba que muito antes de Deus fundar a nação de Israel, Deus estava chamando agora Abraão para fora de onde? Para fora da sua origem pagã, do seu povo pagão, para constituir uma nova nação.
E esse pensamento que a palavra eclésia já existia desde o século 5 a.C., né, já começou a existir a partir de Abraão. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao evangelho, tiveram as suas vidas transformadas. Eu quero, irmão, que vocês entendam o seguinte: Paulo começa o livro de Colossenses com ações de graça, agradecendo pela igreja, pela perseverança no evangelho, e ele começa a apresentar o Cristo perfeito, a supremacia de Cristo, e ele começa a falar agora sobre o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, eclésia, chamados para fora. Aí Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 3, que instruções para o viver santo, agora, uma instrução para os crentes da igreja de Colosso, que diz, do 3 ao 5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que vem a ira de Deus, sobre o que vive na desobediência. Paulo começa aqui, dando a instrução à igreja de Colosso, para ele abandonar as práticas pecaminosas. Engraçado que essa descrição aqui, do capítulo 3, o verso 5 ao 6, está descrito em Gálatas, as mesmas descrição, as obras da carne, contida em Gálatas 5, 16 e 21, a qual Paulo vai retratar sobre as obras da carne, a igreja de Gálatas. E Paulo está usando agora o mesmo exemplo aqui, que serviu para a igreja de Gálatas, para a igreja de Colosso, para abandonar as práticas pecaminosas. Aleluia, glória a Deus. Aí Paulo vai dizer no 3 ao 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiveres uns contra os outros. Perdoe como o Senhor perdoou a vocês. E engraçado que Paulo agora vai retratar aqui o perdão, a compaixão um para com o outro, amando um ao outro. E se nós formos para a igreja de Filipenses, que Paulo, dentro dessa prisão, escreveu para a igreja de Colosso, a igreja de Filipenses e a igreja de Efésio, a igreja de Filipenses vai retratar de duas mulheres, chamada Evódia e Sintique, duas mulheres que estavam brigadas, de birras. E Paulo vai dizer o seguinte, ele vai pedir ajuda aos cooperadores da igreja de Filipenses, para que ajude na harmonia, restaurar novamente a comunhão entre essas duas irmãs, que estavam de birras umas com as outras. E Paulo está aqui retratando novamente a carta de Colossos, um amor e a compaixão e o perdão para a igreja de Colosso, uns para com os outros. Irmão, essa carta de Colosso, que foi escrita em 61 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, ele vai escrever também a epístola de Filemon, e ele envia essas duas cartas juntos, para destinatários diferentes, uma para a igreja de Colosso, e outra para Filemon. Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo, e esse Onésimo, ele fugiu de Filemon. Os historiadores acreditam que ele defraudou Filemon, ele roubou Filemon, e quando Onésimo, ele se encontra com Paulo,
ali naquela prisão, Onésimo, ele se converte a Jesus. Ele deixa a sua vida pecaminosa. E Paulo vai escrever a carta de Colossenses, e escreve a carta de Filemon, e enviando Filemon novamente ao seu senhor chamado, envia Onésimo novamente a Filemon, para que receba novamente o escravo que havia fugido da sua casa. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, receba ele novamente. Ele antes era inútil, mas agora, esse escravo agora que era inútil, ele agora é útil para mim, e útil para você, para o reino de Deus. E tudo que ele roubou, que ele defraudou, coloque em minha conta. Paulo vai dizer isso para Filemon, para que ele receba agora Onésimo não mais como escravo, mas como um cristão convertido. E lembra que quando eu falei para vocês que no começo da carta de Colossenses, Epáfras vai pedir ajuda a Paulo, por causa da dificuldade que ele passara dentro daquela igreja, e Paulo ali aconselha a igreja sobre essas questões a se tratar. Paulo, ele não envia Epáfras novamente para levar a carta. Ele escolhe outro cooperador chamado Tíquico, outro companheiro de viagem missionária, companheiro de jornada na trajetória das suas missões. Ele pega esse cooperador Tíquico para enviar para a igreja de Colosso essa carta, exortando e ensinando a igreja de Colosso. E junto com Tíquico ele envia Onésimo, juntamente para ser restituído ao seu senhor, chamado Filemon. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, que esta carta de Colosso, ela seja também lida também em Laodiceia. Engraçado que Paulo vai dizer o seguinte: diga a Arquipo que cuide em cumprir o ministério a qual foi designado. Arquipo, provavelmente, ele era o líder, o pastor da igreja de Laodiceia. Por isso que Paulo vai dizer, olha, que esta carta que está sendo enviada para a igreja de Colosso, ela seja lida também em Laodiceia. Porque ele vai dizer, olha, diga a Arquipo que cuide em cumprir o ministério a qual foi designado. Arquipo, ele estava vivendo desleixadamente. Ele não queria cumprir com o seu ministério como pastor. Sabe como Paulo vai provar isso? Em João, quando ele envia a carta às 7 igrejas da Ásia, e uma igreja que se destaca é a igreja de Laodiceia, que ele vai dizer o seguinte, na carta de João, quando ele vai enviar para a igreja da Ásia, ele diz o seguinte, olha, não és frio e nem morno, e ele vai dizer que Deus irá vomitar da sua boca. Por quê? Arquipo, ele era um líder daquela igreja, e ele não estava honrando com seus compromissos, ele não estava honrando ali compromisso com aquela igreja de Laodiceia, e Paulo vai pedir para que esta carta seja exortada, tanto em Colossenses, como também em Laodiceia, para que essa carta também sirva de exemplo para a igreja de Laodiceia. Eu quero agradecer, meus irmãos, aqui, eu quero finalizar a minha mensagem, né? É um estudo expositivo, né? Uma leitura expositiva sobre a carta de Colossenses, né? Eu cheguei do meu trabalho, já corri para cá, né? Para vir, né? Chegar a tempo, para honrar o compromisso, e graças a Deus consegui chegar a tempo. E pela misericórdia de Deus, eu quero agradecer a oportunidade a qual foi me confiada, né? Se os irmãos se interessar, um comentário expositivo da exegese da carta de Colossenses, o livro está disponível, né? E Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos?
Oremos pelo nosso irmão Rafael, para que Deus continue o abençoando, dando graça e sabedoria e prosperidade através do seu livro. Você que pode fazer, adquira já este livro. Ele tem na versão digital e também tem na versão impresso aí, o livro do comentário de Colossenses. Se você o quiser, pode fazer com ele ou com, como ele falou aí, a sua assessora número 1, né, nossa irmã Jéssica. Já hoje, viu? Os que tinham presente aqui com a assessora, irmão, que é outro nível, já vendeu tudo. Meu Deus do céu. Viu como é que funciona, meu Ruth? Assessoria de primeiro grau é assim, viu? Estou falando coisa do céu mesmo. Irmãos, o nosso pastor acredito que ainda está chegando de viagem, por isso não está presente conosco. Mas os trabalhos permanecem o mesmo. Amanhã tem ensaio, né, irmã Vani? A partir das 19h30, ensaio. E na quinta-feira, um grande culto. Venha adorar a Deus, traga alguém para ouvir a palavra de Deus. E no sábado será culto com os adolescentes, departamento dos adolescentes. Neste sábado será o culto com os adolescentes. Não é isso, Emily? No domingo, nosso culto com a mocidade, irmão. Eu quero convocar a todos, trazermos vidas para estarmos conosco esta noite, neste domingo, para adorarmos a Deus, como no sábado com os adolescentes. Domingo pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, aquele café maravilhoso. Depois, uma excelentíssima escola bíblica dominical, viu? Convocamos a todos, você que quer aprender a palavra de Deus, venha para a escola bíblica. Pregador de sábado é fogo puro, viu, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por mais este culto de louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria chamar a irmã Maria. Vem cá, irmã Maria, para só orar. Estará orando e nós estaremos impetrando a bênção apostólica. São só esses os avisos. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez, Senhor, mais um dia estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, que aconteceu, Senhor da glória. Aleluia, Senhor. Vimos, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor. Nos leve em paz para nossos lares, Senhor. Nos dê graça, Senhor. Abençoa a nossa família, Deus amado e santo. Toma conta, Deus, aleluia, das nossas vidas, Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor Jesus. Deus poderoso. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, curve a sua cabeça, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos juntos digamos. Está encerrado em nome de Jesus, não saia sem cumprimentar o seu irmão.